interessante a sua apresentação e, quer dizer, o exemplo que o convite que você faz é fazer aquilo que se faz no Canadá, no Quebec. Então, eu estava falando com o Luiz Eugênio que a área do Quebec é mais ou menos igual à área do estado da Bahia, mas a população é um pouco diferente, né? A população lá é menor do que a nossa. Mas eu acho que em termos de organização, eu também morei no Canadá, lá no Quebec, um período, a organização dos serviços de lá, quer dizer, você tem que fazer uma reestruturação muito grande, digamos, no nosso programa, serviço de saúde, no nosso serviço. Inclusive, treinamento das pessoas. Eu acho também compromisso das pessoas, eu acho que é diferente. Compromisso, as pessoas lá são servidores, não é? Servidores públicos do Estado, né? Aqui é muito difícil você encontrar um médico, não é, que seja apenas um servidor público, né? Em geral ele tem várias outras inserções profissionais. É uma tarefa difícil. Eu acho que já se conseguiu muito, né, com o SUS aqui, a reforma sanitária. Eu acho que foi uma mudança muito grande. Quer dizer, de certo modo, eu vivi um pouco isso, né, quer dizer, participei e vivi antes, né, de você ter um sistema unificado de saúde. Eu acho que é um progresso incrível. Às vezes as pessoas não se dão conta disso que aconteceu no Brasil em relação à construção desse sistema único de saúde, com todas as deficiências que tem agora. Agora, eu acho que para dar um outro salto, eu sempre disse que precisa a gente também repensar haver uma união, como houve antes, né, uma certa articulação entre várias forças políticas, no sentido de dar um outro upgrade no nosso sistema único de saúde, né, eu acho, para atingir um outro patamar, inclusive um desses que vocês estão falando, sobre avaliação de tecnologia, que eu acho que é importantíssimo, inclusive para a gente saber o quanto é que a gente está pagando por isso e qual é o resultado que a gente está tendo com esse custo. Não é? Voltando ao secretário de Saúde, que diz você pagar 17 milhões por 16 pessoas, e dá para um hospital de 200 pessoas durante 6 meses. Realmente, eu acho que a gente tem que avaliar isso para tomar decisões não somente o subsecretário de Saúde saber disso, mas todos os profissionais de saúde saberem, a população, né, a mídia, né, isso está para toda a sociedade colocando isso. Né? Mas eu acho que é preciso fazer esse processo de uma nova... O pessoal usa muito esse termo, às vezes, repensar, recriar, refundar, não sei o que, eu não sei, mas eu acho que tem que haver um concerto, digamos, nacional, no sentido de atingir um outro patamar para o nosso sistema único de saúde. É um comentário, não é uma pergunta, mas... Gostaria de saber o seguinte, a avaliação é uma coisa complicada, né? Muito difícil, até porque você tem uma série de fatores que envolvem a questão da avaliação. Eu sou professor do mestrado em avaliação de políticas públicas lá no Fortaleza, Ceará. E a gente está partindo para um modelo mais qualitativo de avaliação, um modelo mais alternativo, justamente pelas críticas que se faz à questão do quantitativo e por ele não dar muita conta das coisas. Eu perguntaria, nessa perspectiva de avanço, de metas e resultados a partir de uma administração empresarial da saúde, a questão da avaliação não seria, de certa forma, enviesada, considerando que os esforços serão máximos no sentido de que os resultados sejam atingidos. E se você vai fazer uma análise custo-benefício, tudo bem que dá para ver o custo com relação ao benefício, mas de resultados ou efetividade? Essa é a primeira pergunta. Uma outra questão que eu acho muito interessante e que, de certa forma, me incomoda, e eu acho que a gente tem que
que fazer uma discussão muito mais séria sobre isso é essa questão aí que se gasta 30 milhões com 2, 3 pacientes, com 15 pacientes, e que os recursos não são utilizados de outra forma. Bom, recurso sempre foi, principalmente para a área social, uma questão de decisão, questão de prioridade, etc. Sempre será, possivelmente. Mas existe uma forte conotação ética aí, humanitária. Estou querendo ser o advogado do diabo aqui. Né? Quer dizer, a pessoa que está no limite da vida, a pessoa que está morrendo, ou que está com necessidade daquilo, para ela é o extremo. Não é? Então, é complicado. Não é? É complicado abordar essa questão. Na realidade, a saúde deveria ser, no meu entender, 3 bens no mundo dos bens, que eu não vou falar mercadoria, deveriam ser gratuitos. Era saúde, água e ar, e comida, né, que são bens vitais. Então, a partir do momento que você mercantiliza a saúde, vai ter sempre esse problema. O que essas pessoas estão fazendo não é outra coisa do que procurar sobreviver, ir atrás de seus direitos. Se não está disponível para elas... Ora, você vê, a indústria de medicamentos, a indústria de equipamentos, médico-odontológica, etc., eles só produzem o que for rentável. Isso aí não tem jeito. Então, eu já vi artigos, já vi comentários e tudo, análises, que mostravam o seguinte, que tinham determinadas doenças tão raras que não existiam medicamentos e os médicos sabem que tem como resolvê-los, mas a indústria não produz os medicamentos porque não tem retorno econômico, porque são pouquíssimos os casos no mundo, digamos, pouquíssimos, e que não tem retorno econômico. Quer dizer, essas pessoas estão fadadas à morte. Então, eu acho que o dilema do tomador de decisão, como o dilema do cientista, do técnico, do pesquisador, deve ser enorme, né? Frente a isso, frente a esse limite da vida. Então, eu queria saber qual é o posicionamento da banca com relação a isso. Eu queria ir nessa linha, né, do colega que me antecedeu, do colega do Ceará, Fernando. E aí, ponderando um pouco sobre esse dilema que ele aponta com propriedade. Eu não sei quem foi que disse que a tarefa do sistema de saúde é estabelecer quem vai morrer e quem não vai morrer. Em última instância, ou se preferirem, quem vai viver e quem não vai viver. Não é? Porque, veja, o Luiz Eugênio, agora na intervenção dele, mencionou Max Weber, na coisa da burocracia e tal. Max Weber tem uma outra contribuição importante, falando da política, mas que eu acho que pode ser estendida para outros campos, não é? Que é a existência de 2 éticas, não é? Uma ética de convicção e uma ética de responsabilidade. Bem, eu creio, Fernando, que esse dilema que você aponta com correção, ele está na esfera da ética de convicção, que é a ética em torno da qual a corporação médica, por exemplo, se organiza. Não é? No colóquio singular entre o médico e o paciente, o que vale é a convicção do médico. Bom, o sistema de saúde funciona segundo uma outra ética, que é a ética da responsabilidade. Quer dizer, é por isso que existe uma tensão entre essas 2 éticas, e eu creio que para o gestor, para o sistema de saúde, trabalhar segundo uma ética de convicção não vai dar certo. Portanto, é evidente, se você pergunta assim, bom, Reinaldo, escuta aqui, se é teu filho que está lá morrendo e tal, pororó, pororó, evidente, eu vou tratar de um ponto de vista da ética de convicção, eu vou para a justiça, vou puxar os cabelos, vou, sei lá, o que eu vou fazer. Mas do ponto de vista do sistema de saúde, eu tenho que ter essa certa esquizofrenia dentro da minha cabeça. Como gestor, não é? Eu tenho que entender que essas evidências científicas, elas é que governam a minha postura ética.
Inclusive porque, se não for ela que regula a minha convicção ética, quer dizer, eu estarei infringindo esta convicção com outros milhares de pacientes que poderão estar morrendo e que não estão arrancando os cabelos porque não tem dinheiro para o advogado, não tem dinheiro para isso, para aquilo outro. Então, também eu queria agregar só esse grãozinho de sal na discussão importantíssima que o Fernando colocou. Eu vou só reagir à colocação do Fernando para não esquecer. Não é? Você falou da judicialização e dessa parte de morte iminente aí que traz tanto desespero na população em geral, e realmente o risco de fatalidade é um dos critérios de priorização, queira ou não queira. Isso sempre acontece socialmente, até porque senão vai para a mídia. Deixou a criancinha morrer na porta do hospital, deixou o fulaninho morrer na porta do hospital. É muito difícil isso, não é? Mas, assim, é o senso de que o recurso é só um, que é o nosso imposto, né, e que ninguém quer pagar mais imposto. Então, por isso tem que ver muito com vasos comunicantes. Se eu puxar o cobertor de um lado, eu descubro o outro lado, não é? Não tem como, não vai ter dinheiro do além, não é? A gente já está cheio de dívida, mas, de qualquer maneira, o único dinheiro que entra para o Brasil é o imposto dos trabalhadores, e, se não, é dívida que a gente está pagando de maneira pesada e que os nossos filhos até vão ter que pagar num futuro breve. Então, não tem jeito, mas quando cai a judicialização, por exemplo, a gente já está criando estratégias de não ter esta coisa, justamente, de o risco da fatalidade fazer com que exista a prevalência do direito individual sobre o direito da coletividade. E essa estratégia está sendo ágil, ela está colocada no site da Conitec de maneira transparente. Na própria Secretaria de Saúde, a gente não só está usando o que já está feito, nas fichas técnicas no site da Conitec, mas nós também estamos fazendo novas fichas e ajudando a alimentar esse sistema com as ocorrências que nos chegam na mesa. Então, não tem mais aquela do juiz mandar dizer que tem que comprar em 12 horas, senão vai botar o secretário na prisão, porque a gente tem documentado no site da Conitec, então é um documento do Ministério da Saúde, dizendo que aquela tecnologia foi avaliada e que ela não vai salvar a pessoa da morte, tá? E ela está disponível no SUS ou alguma coisa assim. Porque a gente tinha judicialização por fralda, tiotrópio era o nosso big ticket, depois do trastuzumab, era o que custava mais caro, chegava a 700 milhões no tiotrópio, e a gente está decrescendo isso. Ninguém novo está entrando, e a gente está defendendo as novas judicializações com o parecer da Conitec. Então, existem estratégias que estão sendo criadas para a gente gerenciar isso de uma maneira melhor. Eu não digo que a gente tenha que dizer não para todo mundo, vai viver, vai morrer, e isso, aquilo. Mas o que está avaliado, a gente tem como discutir. O que não está avaliado, bom, paciência, vamos dar dessa vez e vamos tratar de estudar para ver o que vai acontecer no futuro. Mas, assim, na medida em que o conhecimento está sistematizado e que a gente tem um repositório transparente no site do Ministério da Saúde, a gente tem encontrado maneiras de dialogar, até o próprio paciente reconhece. Já não é uma questão só de, assim, isso vai salvar a minha vida. Não, a gente mostra por A mais B, para o juiz e para o paciente que está demandando a judicialização, que aquilo não vai salvar a vida dele, não é? Se a gente tiver a sistematização. Então, depois a gente faz uma discussão maior do outro. Só queria te dizer, Sebastião, que nesse aspecto, tanto quanto que Reinaldo discutiu, não é, da convicção versus a responsabilidade, existem estratégias também de gestão que estão sendo participativas, e o exemplo é o Oregon, por exemplo, não é? Onde tem pouco dinheiro, a população quer algumas coisas e eles têm que
para o bairro votar o que eles vão pagar naquele ano. Deu? Então, não dá para cobrir tudo, então vamos votar em alguma coisa. A gente está chamando essa estratégia, no Canadá, já há muitas décadas, de tensão produtiva. Ou seja, eu tento explorar o interesse de cada um dos atores no fenômeno como um todo e fazer eles entrarem num consenso para mim usar o dinheiro da maneira mais razoável possível, baseado no que se conhece, baseado nas necessidades evidenciadas nos períodos precedentes. História, eu acho que o SUS continua fazendo isso, e isso é bom. A gente só não conseguiu fazer a taxa de crescimento, né, Sebastião? Esse aí ainda falta. Os custos das tecnologias que nós utilizamos não são aleatórios, não são casuais. Há um mecanismo de formação de preços que é determinado por uma estrutura de mercado que a gente tem. A gente sabe que os custos das novas tecnologias estão embutidos à forma oligopolizada, financeirizada, que existe. E, mais que isso, a gente sabe que essa indústria, no caso da indústria farmacêutica, esse modelo está em crise no mundo todo. Então, obviamente que não é uma coisa de curto prazo, a mudança, mas é uma coisa de médio e longo prazo, é insustentável. Então, eu gosto muito dos estudos que uma professora canadense, Pascal Leu, faz sobre o processo de desenvolvimento das tecnologias de saúde, e mostrando que lá, na definição das tecnologias que vão merecer investimentos públicos, as pesquisas, o desenvolvimento tecnológico, os critérios que são utilizados para definir aonde vai ser aplicado esses recursos, são critérios que visam buscar, que levam em conta, não sei se foi o Sebastião que falou, a disposição a pagar os nichos onde pode ser feito. Ou seja, e ela sugere para o sistema canadense, que inclusive está inviabilizando o sistema público canadense, os custos das tecnologias, que os recursos públicos do governo canadense, das províncias canadenses para a pesquisa, sigam outros critérios, para escolher aquelas tecnologias que vão ser aquelas tecnologias futuras, né, aqueles protótipos, aquelas que vão ser merecedoras de investimento, que sejam exatamente a relevância, do ponto de vista da saúde pública, e a possibilidade de ser sustentável, de custos suportáveis para a própria sociedade. Então, obviamente que vai sempre persistir essa diferença entre a ética do profissional médico, da convicção, e a ética de um sistema de saúde são diferentes. Agora, essas tensões podem ser reduzidas se a gente tem uma dinâmica de desenvolvimento tecnológico que obedece que é convergente com os princípios, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, da saúde como direito, da universalidade, e não uma lógica que o mundo nunca foi tão rico, né, o PIB mundial nunca foi tão alto na história, e nunca tivemos, nós estamos voltando ao padrão do início do século XX, né, em termos de desigualdade, de concentração de renda. Então, isso se reflete também na área da saúde. Pelo menos assim, do lado pessoal, eu participei da CITEC, né, que antecedeu a Conitec. E essa discussão que você colocou aí, né, era o que fazíamos lá. E muitas vezes nós tínhamos, né, exatamente, muitas vezes um profissional que vinha falar do caso do paciente dele. Né, e o que a gente podia invocar era isso. Bom, a nossa discussão aqui não é o seu paciente. Né, a discussão aqui é o que a gente tem que oferecer para a sociedade. Né, então, eu tinha um dos meninos da minha equipe, que era advogado, e a gente discutia muito a questão do direito coletivo, direito individual. Né? E eu acho que quando você está nesse processo de ATS, você está discutindo direito coletivo, você tem que pôr à frente disso a sociedade como um todo. Então, assim, é desconfortável? Né? Eu me lembro de vezes sair de uma reunião da Conitec que a gente estava completamente exausto, e só passou o dia sentado, mas pelo exercício de pressão que você sofre, é alguma coisa desgastante. Né? Mas eu acho que vem a convicção do outro lado, né? Exatamente qual é o teu objetivo ali.
e você tem que encarar aquilo. Né? Agora, outra coisa também, que eu acho que deu um pouco até da fala, da apresentação do Luiz Eugênio, é exatamente essa questão, que a gente ainda faz o processo de incorporação, que eu costumo dizer, né, no varejo. E a gente tem que começar a fazer isso mais no atacado. E o atacado, a gente tem que começar a ter exatamente lista de prioridade. E discutir essa prioridade com a sociedade. Tá? A sociedade tem que, de fato, saber. A gente já tem aí algumas iniciativas internacionais nesse sentido. Não é um exercício fácil, principalmente numa sociedade como a nossa, que a gente ainda tem uma assimetria de informação muito grande com a população, e a população, muitas vezes, é assediada, né, por informações que não são, né, evidentemente, de melhor qualidade para elas. Né? Mas esse exercício, acho que a gente já existe aí pelo menos uma disposição, né, pelo menos o pessoal da Conitec, de começar a discutir um pouquinho mais, né, essa questão de trabalhar mais a ideia de prioridade. Eu acho que a outra questão que foi colocada aqui, né, pelo Teotásio antes, a questão do monitoramento, que a gente vem defendendo, tentando ver o que é possível fazer, já para antever um pouco essas demandas. Né? Então, assim, a gente ainda é um grande exercício, né? Eu acho que não é uma coisa simples da gente fazer, não, mas tem que ser feito. E priorizar, como diz o Alan Williams, né, que era um dos pais aí da economia da saúde, é a arte de discriminar alguém, sim. A gente vai ter que discriminar alguém para colocar alguém para dentro. Isso aí é notório. E eu não entendi muito um pouco da sua colocação, que você fala assim, será que a efetividade seria um indicador enviesado? Eu acho que não. A questão é a seguinte, você tem que definir o indicador. Não é? O problema é a gente escolher o indicador errado. Não é? Se você não usar um indicador de efetividade, que seja exatamente, quer dizer, um indicador de final. Né? Morrer, você morreu uma vez só. Então, morreu ou não morreu. Né? Então, esse é um indicador bom. Não é? Indicador de sobrevida, tempo de sobrevida. Né? Agora, você pode saber o seguinte, se a informação que você tem, ela está enviesada. Mas aí a gente tem método para isso. Né? Eu não sei se era um pouco a sua pergunta aí, o que você estava exatamente querendo com ela. Né? Oi, meu nome é Cleise, eu sou doutoranda do UISC. Minha pergunta está relacionada à escolha da tecnologia a ser avaliada, né, e a possível interferência dos interesses da indústria farmacêutica nessa escolha, uma vez que a indústria farmacêutica utiliza de vários aparelhos ideológicos, como a mídia, que vai criar a necessidade de consumo dessa nova tecnologia, os próprios profissionais médicos, que são sujeitos intermediadores deste consumo, né, e a própria judicialização da saúde, que apesar de ser um fenômeno multifacetado, complexo, que a gente sabe que existe por trás o impulso da indústria farmacêutica, né, diante das demandas judiciais da saúde. Então, como lidar com os interesses mercadológicos frente às necessidades de saúde da população e à sobrevivência de um sistema de saúde universal num país em crise econômica e política? Difícil seguir uma pergunta dessa, hein? Mas eu não tenho a resposta, certeza, te digo. Não, eu ia comentar que eu acho que a gente está discutindo gestão de tecnologia e inovação e eu não pude deixar de ver uma conexão nas falas que antecederam. A Rosemary fez uma exposição muito interessante da conexão dos bancos de dados, da necessidade da transparência dos dados e de termos mecanismos para ter solidez, ou dados confiáveis. A Evelinda também ecoou uma fala parecida, eu acho isso importante. Eu vejo alguma coisa disso também na fala do Luiz Eugênio. E é óbvio que a gente tem hoje um desafio que é dado, que tem sido dito a era do Big Data, né, dos grandes dados. O governo brasileiro tem se movimentado nesse sentido. Eu diria que não tem nenhum governo, apesar do Quebec ter sido usado como exemplo, paradigma de... o Canadá inteiro, mas mesmo o Canadá ainda não deu uma resposta inteiramente satisfatória, eu diria, nesse sentido, mas existem várias iniciativas. Eu comentei um pouco sobre o prontuário eletrônico do cidadão e como isso se conecta com outros bancos de dados, da gente conseguir ter
uma avaliação das várias fases da linha do cuidado do paciente, relação com outros bancos de dados, por exemplo, cruzamento com os bancos de dados do Bolsa Família, essencial até para questões óbvias, né, em relação a desenvolvimento social, determinantes sociais da saúde. Enfim, mas eu acho que existe muita coisa interessante. Apesar de algumas falas acabam tendendo para um pouco pessimista, eu diria, eu não posso ser solidário a esse pessimista e não vou também. Eu acho que se desenvolveu muito, né? Eu comentei algumas iniciativas e tende a ter uma consonância e uma área de atuação conjunta. Aí, um pouco daquela coisa que eu estava falando da tríade, né? Que era governo, que era universidade e que era serviço de saúde. Eu acho que vai vir muito dessa tríade, essa resposta relacionada à integração dos bancos de dados, à melhor utilização desse e como isso vai se integrar para otimizar serviço e a organização do nosso sistema único. Com relação à judicialização, o curioso é que o magistrado, o juiz de direito, ele também opera, tal qual o médico, com base numa ética de convicção. Tanto o médico quanto o magistrado, essa convicção naturalmente se forma tendo como base um conjunto doutrinário evidente. O médico na doutrina médica, na ciência médica, se preferirem, e o magistrado na ciência jurídica. Ocorre que em ambos os casos existe um espaço imenso para a interpretação. Tanto o médico, o aforisma da clínica, não há doenças, há doentes, digamos, a consubstanciação dessa variação, dessa liberdade. Bom, agora, veja só, até 2010, nós não tínhamos uma regulamentação da integralidade. Quer dizer, a Constituição brasileira estabeleceu o Sistema Único de Saúde como direito do cidadão e dever do Estado. A Lei 8080 mandou para uma lei a regulamentação disso tudo, e a Lei 8080, que criou o SUS, esqueceu de regulamentar a integralidade. Portanto, até 2010, o que orientava, digamos, esta liberdade do magistrado era um dispositivo constitucional. Aí era compreensível que ele mandasse dar de acordo com a sua convicção. Ocorre que, em 2011, a Lei 12.401 foi promulgada. E essa lei o que faz é regulamentar o conceito, este pilar conceitual do SUS, que é a integralidade. Diz o que é que tem que ser dado e o que é que não tem que ser dado. O curioso é que o sistema jurídico brasileiro, a maioria dos magistrados, eles rompem com a lei, eles desconhecem a lei. Isso, para mim, é incompreensível. Isso, para mim, é incompreensível. Não é? Eu acho que aí a grande responsabilidade, há uma dupla responsabilidade, do meu ponto de vista. Primeiro, eu acho que o Ministério da Saúde não estabeleceu uma pedagogia para fora do Ministério à altura da importância dessa lei. Não é? Ficou um pouco na dele, não deu a importância que essa lei tinha. E segundo, mais importante ainda do que o Ministério da Saúde, é o Conselho Nacional de Justiça, que só começou a se movimentar em direção à necessidade de aplicar os dispositivos da Lei 12.401, quando a judicialização migrou um pouco do SUS para os planos de saúde. Isso é que é a tragédia brasileira. Enquanto estava no SUS, nos pobres, ninguém dava bola. Quando os planos de saúde começaram a sofrer na carne os efeitos da judicialização, o Conselho Nacional de Saúde, opa, eu tenho que meter minha mão aí. Só esse comentário geral para a gente fazer um quadro maior. Se a gente vê bem que as pessoas, cada um tem o seu interesse, se a gente consegue colocar para as pessoas, mesmo que ele não seja um profissional de parte integral. E eu vou dar um exemplo. Nós estamos, nesse momento, com uma mobilização geral deles, fazendo o PCDT de imunossupressões pós-transplante. São 8 tipos de transplantes diversos,
Eles trabalham no Einstein, no Sírio, e de manhã eles são empregados do público lá, mas eles estão mobilizados porque isso vai dar prestígio para o currículo deles. Então, assim, sem um centavo, mas estão mobilizados, vão fazer o consenso no congresso da BTO. Então, se a gente consegue explorar, eles podem estar pressionados pela indústria, a gente não está desconhecendo isso. Só que eles vão ter que fazer a votação em cima do número de estudos e da qualidade dos estudos, porque está lá na metodologia do PCDT, que o Rebrates já consolidou numa diretriz, está lá, que tem que botar a tabelinha do grade. Então, é uma coisa objetiva, não tem como eles... Pressão ou não pressão, eles vão ter que botar um A, ou um C, ou 2C, e aí com 2C é muito fraca a favor dessa tecnologia, não é? Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse pescar o interesse de cada um, não importa de que banda eles sejam, e botar junto, a gente consegue ir um pouquinho mais adiante, até que, de repente, eles ficam vendo assim, olha, é prestígio para o meu currículo ser um participante de uma publicação do Ministério da Saúde. Acho que é isso. Não, é questão de lidar com os interesses econômicos, né, que são tão presentes agora. E tudo. Eu acho que também, enquanto a gente não tiver uma visão de que tem que responsabilizar, né, quem está fazendo a propaganda, né, de que ele é responsável por ela, né, e eu digo isso no sentido, quando um laboratório farmacêutico tenta vender um determinado produto, colocando, né, muito claramente que ele vai atingir determinada coisa, ele tinha que mostrar claramente depois que se aquilo não acontecer, né, ele devia ser responsabilizado. E essa discussão ainda não está muito clara, não. Eu acho que as pessoas ainda não estão... tipo assim, a judicialização existe, porque o paciente ia morrer se não tomasse o medicamento. E aí, o que aconteceu depois? Eu já cansei de ver, internacionalmente, gestor falando, demos o medicamento, oferecemos o medicamento, e um mês depois a criança morreu. Tá. E aí, não ia morrer? E quem foi responsabilizado? Porque o sistema gastou. E gastou, e deixou de gastar com quem? Então, de novo, né, a gente discriminou alguém, porque aqueles, sei lá, 100 mil que pagou lá determinado coisa para criança, seja de que for, né, viver lá os 5 dias a mais, né, alguém deixou de receber. E essa conta nunca foi feita, essa conta não tem interesse. Né? Eu gosto muito de usar os dois trabalhos que a gente, as duas linhas que a gente trabalha, câncer de mama e colo do útero. Eu vejo assim, um grande clamor com relação ao câncer de mama. E vejo muito pouco clamor com relação às mulheres que estão fazendo um exame de uma tecnologia que é tão simples e que não detecta. E quando ela chega lá na frente, ela está com câncer avançado e que às vezes até vai para a morte. Entendeu? Isso ninguém reclama sobre isso. E isso não tem judicialização. Entendeu? Então, assim, temos que deixar de ser um pouco hipócrita, né? Certamente existem critérios. No site da Conitec, tem lá no sistema de monitoramento de horizonte tecnológico, já uma tabela uma matriz de fatores de priorização que foi discutida com todos, o grupo da Rebrates, e a gente levou para lá, está lá. Até pedi para ele botar o site, justamente porque está ali, ó, Direito e Saúde, as fichas que a gente está fazendo para resgatar essa parte aí, não é? Como priorizar as avaliações, porque a gente não tem perna para fazer tudo, é uma discussão internacional que está posta há várias décadas. Existem critérios que os países escolheram, mas são coisas em comum, se a gente for olhar todos os sistemas. Magnitude da carga de doença, tanto no nível de fatalidades quanto no nível de din-din. Existe uma série de outros critérios. Acho que dá para a gente discutir melhor, depois eu te mostro no site. Cleide, na pesquisa dela, ela vai trazer, concluir a tese de doutorado dela, vai trazer mais informações sobre isso. Ok, então agradeço. Agradecemos a participação dos 3 panelistas. Obrigado.